Nessa situação de gravidez ectópica, a grande maioria, como eu disse, ela se apresenta de uma forma aguda, violenta e rápida, mas no sentido de gravidez rota, né? De uma tubária rota ou de um sangramento porque rompeu, digamos assim. Mas existem algumas situações, e com a modernidade das tecnologias que a gente tem para diagnóstico hoje em dia, da gente poder observar na fase antes da ruptura. Tá? Então, para todas as pacientes em que a gente tem uma suspeita diagnóstica de gravidez tubária ou uma gravidez ectópica, é sempre importante que a gente tenha esse suporte clínico que seja imediato, que a gente possa identificar se existe a instabilidade hemodinâmica já rapidamente, correção, né, com acesso venoso profundo, um acesso venoso que seja de boa monta, e procurar providenciar todas aquelas medidas que nos dê segurança, inclusive no tratamento, né, tratamento cirúrgico, enfim. Mas quando ela se apresenta com uma gravidez tubária não rota, né, uma tubária em evolução, o tratamento conservador ele pode ser proposto também. Então, a mulher que chega para a nossa assistência e com uma história de possibilidade de gravidez na fase inicial e que eventualmente, ou no exame físico ou no exame de imagens que nós façamos, ela apresente sinais de que existe uma massa heterogênea na região anexial, com atraso menstrual, e principalmente quando a gente faz um exame, né, um teste rápido de gravidez, um teste imunológico de gravidez, seja teste rápido ou um beta-HCG que dê positivo, há de se pensar na possibilidade de ser uma gravidez ectópica ainda não rota, e a proposta do tratamento, dependendo também do acordo com a paciente, uma vez que também ela esteja estável, né, que não esteja com nenhum sinal de risco hemodinâmico, a gente poder fazer a proposta do tratamento, que nada mais é do que a internação para ela poder fazer o metotrexate. E o metotrexate é uma substância quimioterápica que ela auxilia digamos assim, a dissolver o que estaria sendo formado ali naquela região do embrião. Tá? Quer dizer, no caso, poderia preservar a estrutura da trompa, um tratamento com metotrexate que seja feito em bom tempo. O tratamento, então, ele implica, como eu disse, que tenha um acesso clínico também, um clínico com uma experiência com o uso também do metotrexate. Proposta de rotina, que a gente deve estabelecer também quando vai fazer a opção por esse tratamento. Dosagem do beta-HCG, que é indicativo, né, de que nós temos uma gravidez não tópica, é que ela tenha uma concentração de beta-HCG que seja abaixo de 5.000 para poder definir, né, que a gente está com uma gravidez ainda precoce e com pouca possibilidade de sobrevida. A ausência de batimentos cardíacos fetais, se for fazer um ultrassom, não identifica o batimento cardíaco. A presença dessa massa anexial de mais ou menos, um máximo 4, 5 centímetros, para poder ter confiança também de que o metotrexate vai poder atuar, né? E, enfim, a paciente ela é internada. O ideal também, como o metotrexate é uma substância que ela é hepatotóxica, o ideal é que a gente possa também fazer uns examezinhos prévios, mas que é coisa rápida que você faz naquele iniciozinho do tratamento mesmo, o hemograma completo, as transaminases, avaliar a função renal também, que o metotrexate tem uma certa toxicidade também renal, verificar também o tipo sanguíneo dela, se for negativo RH, né, e o marido também tiver consciência de qual é o tipo sanguíneo dele, né? Preparar para poder também, se for necessário, fazer a vacina anti-RH. Então, eventualmente, você acaba também pedindo um teste de Coombs, né? Para saber o que vai fazer depois. É também importante destacar que o metotrexate ele tem efeitos colaterais, uma vez que ele é uma droga usada em quimioterapia, então ele traz alguns sintomas bastante desagradáveis, né? Vômito, náusea, irritação gástrica, tontura, pode causar também neutropenia. Então, o acompanhamento também de quem faz tratamento conservador da gravidez ectópica não rota implica que a gente tenha também cuidados após o uso da medicação, e se a mulher quiser conceber, né, que ela aguarde pelo menos 3 meses, porque a neurotoxicidade, a teratogenicidade do metotrexate também pode se estender. Então, a segurança, a margem de segurança que a gente recomenda é que uma gravidez sendo planejada para depois pelo menos de 3 meses do uso do metotrexate.
Agora, existem situações também, dentro da nossa prática clínica, que são nebulosas e que, pela nossa responsabilidade profissional, também a gente tem que ter atenção. Eventualmente, uma mulher que chegue, né, com uma história de atraso menstrual, uma dor pélvica, ela pode não estar tendo uma gravidez ectópica. Aliás, ela pode estar com uma gravidez absolutamente tópica, normal, mas está numa fase inicial e algum desconforto associado que a gente vai depois ver o que é. Então, o que a gente chama de gestação oculta é aquele intervalo meio cinzento antes da gente poder ter sinais clínicos no exame físico para poder diagnosticar a gravidez. Tá? Então, ela chega com beta-HCG baixo, né? A gente dosa, ela tem um teste positivo, digamos, de urina, e você vai lá e pede um beta-HCG. E está dando um nível ainda de beta-HCG que não mostra que a ascensão da produção do beta-HCG à medida que a gravidez vai evoluindo, ela se dá numa velocidade bastante grande nos primeiros 3 meses de gravidez, né? Mas, eventualmente, você pega uma paciente nessa lacuna aí que ela está com beta-HCG em torno de 2.000, você não tem ainda certeza se a gravidez ela é tópica intrauterina ou se ela é ectópica, e aí o que você faz? Então, a proposta desse slide é organizar um fluxograma simples. Se a mulher chega com beta-HCG acima de 2.000, a gente pede um ultrassom transvaginal para poder confirmar e ver se consegue visualizar então um embrião ou alguma massa anexial. Se vier com uma massa anexial visualizada a ultrassom, possibilidade de ser uma gravidez ectópica é bastante grande, e aí, no caso, se é o tratamento conservador, como Methotrexate, ou se é uma outra via, né, um tratamento mais convencional com a cirurgia para poder retirar essa possibilidade da ruptura acontecer. Se, por um acaso, a gravidez, né, ela se apresentar com sangramento e aquilo ali for, na verdade, um aborto retido, então a intervenção, seja ela com o esvaziamento pela curetagem, esvaziamento uterino, seja com a curetagem, que é meio draconiana, mas ainda existe, ou então com o esvaziamento, digamos assim, manual, tá? O AMI-1. Se ela apresenta com beta-HCG, que é menor do que isso, menor do que 2.000, a gente tem que ter a paciência da conduta expectante, e a gente sabe que em 48 horas esse beta-HCG, que estava abaixo de 2.000, ele deve estar, no mínimo, dobrado depois de 48 horas. Então, a gente poder dar esse intervalozinho e ver se uma gravidez que ela é saudável está evoluindo, o beta-HCG vai subir, e aí é só, né, dar a felicidade e acompanhar o pré-natal. Se o beta-HCG cair ou não se modificar, essa paciente, ela precisa, então, ser definido o quadro dela, e no caso da gente estar observando essa decadência, repetir também o ultrassom seria uma boa, tá? Para poder atestar a viabilidade ou não da gravidez e a confirmação de que essa gravidez aí não vai adiante para poder tomar uma resolutividade. A outra condição que é bastante comum, né, que seriam os tumores císticos, os cistos de ovário, uma classe bastante grande. Nós vamos ter um módulo, inclusive, especificamente também para as patologias, os tumores ovarianos, mas hoje eu quero trazer para vocês um dos tumores císticos que é bastante frequente, que seria o cisto lúteo hemorrágico, né? Então, o cisto lúteo hemorrágico, ele não abre tanto o quadro, como no caso de uma gravidez ectópica rota, pelo volume de sangue que a ectópica geralmente promove. Então, é mais agudo, mais dramático. Mas no caso, né, de um cisto hemorrágico, o sangramento ele também pode acontecer, o hemiperitônio também pode acontecer e causar aquela irritação, talvez não com tanta instabilidade hemodinâmica como no caso da gravidez ectópica. Mas de toda forma são cistos funcionais que podem acontecer também durante todo o ciclo de vida reprodutivo de uma mulher. São muito comuns, eles podem se romper, eles podem se torcer, então toda uma atenção também que a gente precisa dar para a possibilidade desse diagnóstico acontecer. Nem todo cisto hemorrágico ou cisto funcional demanda tratamento cirúrgico, tá? Muitas vezes só a gente entrar com, digamos assim, uma ablação hormonal, né? um estado de pseudogravidez, pseudomenopausa, com os recursos terapêuticos que a gente tem hormonais para inibir a ovulação, já ajuda a suprimir aquele estímulo ao crescimento desse cisto funcional.
Então, para o diagnóstico da dor pélvica aguda, lembrar que é uma história clínica meticulosa, um exame físico também que seja criterioso, não esquecer que abdômen e pelve, eles se conversam, então uma boa palpação do abdômen, né? Fígado, baço, palpar para poder ver se tem alguma tumoração, se tem algum sinal de irritação peritoneal, enfim, aquela nossa anamnese que é bastante criteriosa, com o exame físico também, pensando no que a gente conversou. A dor de origem ginecológica, geralmente ela começa no abdômen inferior e depois ela se espalha por todo o abdômen. É uma dor que quando ela é precedida de amenorreia, sempre lembrar, e vou repetir novamente, gravidez é uma possibilidade, aborto é uma possibilidade e principalmente uma gravidez ectópica, né, uma gravidez tubária é uma possibilidade. Quando vem acompanhado, né, a dor pélvica aguda, com sintomas tipo anorexia, náusea, vômito e outros distúrbios, né, gastrointestinais, geralmente isso está relacionado mais a sintomas do trato gastrointestinal. Então, a apendicite, retocolite, diverticulite podem ser os nossos diagnósticos mais prováveis. Se ela se apresenta com algum desconforto urinário, principalmente uma frequência, né, miccional mais aumentada, disúria, com ou sem febre, pensar no diagnóstico de infecção do trato urinário. Se ela apresenta com febre, calafrios, irritação peritoneal, é um quadro mais agudo, mais dramático, mais intenso, de exposição a pirogênicos, então possivelmente isso daí tem uma infecção associada. As doenças pélvicas, né? As infecções pélvicas cursam principalmente com a doença inflamatória pélvica, gonorreia e clamídia, para a gente poder sempre ter isso em mente também. Se a dor abdominal ela vem com síncope ou uma instabilidade hemodinâmica, com choque hipovolêmico, pensar que existe um hemiperitônio, e se a gente palpa uma tumoração abdominal ou pélvica, né, junto com os outros sinais e sintomas, mas em geral mostram uma homeostase, né, um equilíbrio hemodinâmico com sinais vitais normais, geralmente apontam para torção de algum tumor sólido, né? Então, possibilidade da gente poder começar a elaborar o diagnóstico só com essa informação já começa a ficar mais favorável, né, para a gente conduzir o caso da melhor maneira possível. De toda forma, toda paciente que chega com dor pélvica aguda, né, numa emergência principalmente, a gente precisa de uma rotina básica que começa com um hemograma. Então, observar no hemograma, né, se tem algum sintoma de infecção, uma leucocitose com desvio à esquerda, né, que pode indicar então uma infecção, os valores de hemoglobina e de hematócrito, como é que estão, se caíram, como é que, né, se tem alguma anemia, enfim, tudo isso também auxilia no diagnóstico. Teste de gravidez para toda mulher em idade reprodutiva, importante fazer, e pode até ser que a gente necessite fazer mais de um exame de gravidez, e a ultrassonografia também como um recurso para poder confirmar ou afastar esse diagnóstico. Exame de urina simples, né? Uma urina de jato médio para colher, para poder identificar alguns elementos anormais desse sedimento, principalmente a gente pensar se apareceu piúria, né? Piócitos em excesso, hemácias, tudo isso sugere infecção do trato urinário, né? Bactérias e eventualmente fazer também a cultura de urina e a bacterioscopia. No caso da conduta, que a gente vai formando todo um contexto para pensar no diagnóstico a partir dos exames físicos, né, e da anamnese, e, enfim, da inspeção daquele caso específico, eu estou propondo aqui a gente colocar assim como o diagnóstico clínico no abdômen agudo, como sendo, da dor pélvica aguda, como sendo assim uma diretriz, né, para tomada de decisões. Então, num diagnóstico clínico provisório, que a gente já tenha alguma indicação do que possa ser, então, por exemplo, o paciente tem um hemiperitônio, tem que fazer alguma coisa, né? A possibilidade de ter uma ruptura de um abscesso tubo-ovariano, pela história clínica que ela apresentou, ou pode ser um cisto ovário torcido, essas são condições em que a gente tem a laparotomia ou a laparoscopia, né, se tiver acesso, de uma forma imediata. Então, a gente não tem muito assim que ficar buscando pelo em ovo, né? Se é
no caso também um diagnóstico clínico provisório, que já está indicando uma patologia que pode responder bem a um tratamento conservador, um tratamento medicamentoso, iniciar de forma imediata, que seria o caso de uma suspeição forte de ter uma infecção de trato urinário ou uma doença inflamatória pélvica, que não curse com um abscesso, né, com uma ruptura de um abscesso, uma gastroenterite, ou a síndrome de estimulação ovariana também, né? O paciente que foi lá na clínica de fertilização assistida, está planejando uma gravidez, tomou lá a sua gonatrofia coriônica, o seu citrato de clomifene, que for, e que de repente apresenta dor abdominal aguda, e muitas vezes é uma dor abdominal aguda que pode confundir e levar a laparotomia branca, de tão intensa que é. Mas a história já auxilia você a chegar nesse diagnóstico e falar, opa, peraí, tratamento medicamentoso para a gente inibir a ação desses hormônios que estimulam o ovário é a prioridade. E aí você salva a pátria, digamos assim. Agora, se o diagnóstico clínico ele é incerto, ainda está na dúvida, aí começa então aquela cascata de solicitação de exames para poder chegar a um diagnóstico mais preciso, uma vez que o paciente está estabilizado clinicamente, né? Então, a ultrassonografia que você pode solicitar, a laparoscopia diagnóstica, a própria observação clínica, tudo isso até você poder amadurecer melhor com esse diagnóstico, tá? No caso da dor pélvica aguda, é muito mais difícil que a gente saia frustrado sem diagnóstico. Geralmente a resolutividade é boa e todo mundo sai feliz. O que tira a gente um pouquinho mais dessa simplicidade, desse conforto, né? Embora trabalhar em emergência não seja de toda forma confortável, mas a emergência a gente tem uma maneira de pensar, que ela é muito objetiva, papum. No caso da dor crônica, não. Aí já começa a mudar e uma das características, né, talvez assim, um dos talentos que a gente precisa desenvolver é a capacidade de se colocar no lugar do outro mesmo, sabe? Quer dizer, na medicina a gente faz isso o tempo todo, mas especificamente naquelas mulheres que vêm padecendo de dor crônica, que chegam no teu consultório com aquele calhamaço de exames muitas vezes, o que elas querem, na verdade, é ter um local para contar a sua história, sabe? Para diminuir um pouco mais a sua frustração. Então a gente tem que desenvolver também essa capacidade de escuta com empatia e com paciência muitas vezes, tá? Então a dor pélvica crônica, ela vem geralmente associada a uma série de consequências cognitivas e comportamentais, que a pessoa conviver com uma dor crônica, ela desenvolve mecanismos compensatórios, inclusive no próprio comportamento, para evitar o estímulo da dor. Às vezes, inclusive, né, a questão sexual, ela está também envolvida nessa condição. E a parte emocional, que às vezes pode ser um dos sintomas mais negativos. É muito frequente a gente observar, não só na dor pélvica crônica, qualquer outra dor crônica, a pessoa com a cronicidade, com aquele sofrimento de longa data, desenvolver depressão. Então você nunca sabe se é a depressão que está magnificando o sintoma da dor ou se é a dor que está agravando a depressão. Tá? Então, todo cuidado é pouco na abordagem de pacientes qualquer, seja uma mulher com dor crônica. Os significados também, né, que a gente atribui à dor, significados sociais, né, da cultura local também, de algumas doenças, principalmente doenças ligadas aos órgãos femininos e à fertilidade, também tem que ser considerados, ainda mais numa cultura como a nossa, que tem uma característica predominante, por ser uma cultura cristã, eminentemente, da questão da sexualidade, né, do gênero e da fertilidade, estarem muito atrelados à forma que a gente se relaciona com o mundo. E uma vez que você tenha sintomas nessa esfera, às vezes a pessoa tem dificuldade, inclusive, de externar o que está sentindo pela vergonha, pela culpa, por essas questões que envolvem outros mecanismos muito mais de contexto social e que a gente, como médico, não pode ficar totalmente alienado em relação a isso, ainda mais trabalhando com mulheres. Mas clinicamente, né, como a gente já citou, clinicamente a dor crônica tem uma definição. É uma dor não cíclica, que se acomete a mulher há pelo menos uns 6 meses ou mais. Ela tem uma localização mais na região da pelve anatômica ou da região do baixo ventre, perto do umbigo, na região lombosacra. Pode também acometer as nádegas. Ela tem a gravidade suficiente para causar a incapacidade funcional ou
de fazer esse movimento de buscar a atenção médica e, eventualmente, até a tal da peregrinação para tentar esclarecer um diagnóstico. No caso da dor pélvica crônica, também facilita, né, em separar aquela dor cíclica e a dor não cíclica, ou seja, a dor cíclica que tem a ver com o ciclo menstrual. Então, lembrando que na dor pélvica crônica, também como na aguda, a gente pode ter a dor intermenstrual, sempre lembrar do Mittelschmerz, né, que pode ser dor da ovulação, a dismenorreia, a síndrome de congestão pélvica, também que é uma modalidade de dor pélvica crônica que cada vez mais tem essa interdisciplinaridade também com o pessoal da angiologia, da cirurgia vascular, com a ginecologia. Digamos assim, o mais famoso das síndromes que tem dor pélvica crônica, que é, no caso, a endometriose e a adenomiose. Na dor não cíclica, que não tem nada a ver também com menstruação, entra a doença inflamatória pélvica, a distopia uterina, né, prolapso de útero, e eu incluí outras distopias aqui também, própria heterocele, ou qualquer descida, né, projeção por um prolapso que aconteça da estrutura genital, também pode cursar com dor crônica. O mioma uterino, a grande maioria dos miomas não apresentam sintomas, são assintomáticos, mas quando apresentam sintomas é também comum dor pélvica e sangramento vaginal. O cisto de ovário também, em geral, é assintomático, mas quando se manifesta é aquela dorzinha remosa, né, que o pessoal do interior chama, que é uma dor mais continuada, mais prolongada. Aderências pélvicas, lembrando que o nosso país é campeão de cesáreas novamente. Toda paciente submetida a alguma laparotomia pode desenvolver as aderências pélvicas, que seriam aquelas cicatrizes internas, e ter a dor pélvica crônica como uma manifestação também do sintoma pós-cirúrgico tardio. Mas também podemos ter aderências, né, motivadas por situações, por exemplo, uma doença inflamatória pélvica que cursa lá com um hidrossalpinge, ou uma inflamação muito violenta que acaba motivando, né, o processo de bloqueio daquela inflamação, da reação àquela inflamação, causar então essas traves fibrosas para tentar conter o processo. Situações também pós-operatórias que cursam com dor pélvica, embora raras, mas sempre é importante destacar, que seria a síndrome do ovário encapsulado, uma mulher que venha fazer uma esterectomia, mas que está numa idade ainda que, né, a gente preserva os ovários sempre que possível. Na hora de fazer a sutura da esterectomia, esse ovário ele é colocado para dentro, por baixo do peritônio, e eventualmente ele pode sofrer com uma hipóxia crônica e levar, inclusive, à dor pélvica. Varizes pélvicas também, né, que faz dentro desse contexto de pensar em congestão pélvica, existe também a possibilidade de a gente ter as varizes pélvicas, tal qual varizes que a gente tem nos membros inferiores, também pode estar essa dor remosa, cansada. Doenças inflamatórias intestinais, principalmente nós mulheres, com a possibilidade de ter, né, uma síndrome do colo irritável, enfim, as doenças inflamatórias crônicas do intestino, e deixar como também uma possibilidade diagnóstica, um diagnóstico que seja psicossomático, uma somatização de uma condição mais profunda que precisa ser abordada de uma maneira mais multidisciplinar. Então, nesse próximo slide, eu estou querendo trazer para vocês uma imagem do Mittelschmerz, para não esquecer, porque a palavra ela é de origem alemã, né? Às vezes é difícil a gente falar, enrolar, tem que enrolar a língua para falar, mas não é nada mais do que algumas mulheres têm uma benesse, digamos assim, de saber quando estão ovulando. Então, nessa imagem que eu coloco aqui para vocês, é o momento exato de uma ovulação, o óvulozinho mais amarelado sendo expulso e liberado do ovário, mas aquela região que fica, né, que depois vai virar o corpo lúteo, eventualmente pode ter um vasinho ali que fique sangrando. E esse sangramento, que é um sangramento do Mittelschmerz, não é uma coisa assim muito... Ela pode ser intensa, porque cada um de nós tem um liminar de dor, né, que é individual. Mas o tempo de duração é geralmente curto e coincide sempre com o período ovulatório. Então, sempre pensar em Mittelschmerz quando acontecer a dor cíclica, meio de ciclo, numa paciente que vem reclamando de dor pélvica crônica. Agora, também vamos dividir a dor pélvica crônica com as causas não ginecológicas mais frequentemente, no caso, né, de ser a origem da síndrome, alguma doença gastrointestinal,
o colo irritável, a diverticulite e a constipação, são os principais sintomas. No caso do urológico, né, de uma síndrome de dor pélvica crônica, o sintoma ser de uma síndrome urológica, uma cistite intersticial, principalmente quando a mulher tem uma idade mais perimenopausa, pós-menopausa. Cálculos renais também, que podem cursar com a migração do cálculo, podem dar dor pélvica quando está na fase já final da ureter. Origens ortopédicas também, que são muito frequentes, então as doenças ósseas, os reumatismos diversos, doenças ligamentares, a região também de musculatura da região lombosacra, tudo isso pode cursar com sintomas na região também da cintura pélvica. Origens neurológicas, hernia de disco também, outra causa bastante comum, lesões nervosas, então até lesões que podem acontecer por infecções, por exemplo, um herpes zoster, né, que acaba trazendo a ativação desse nervo. E hérnias de parede. Então, hérnia para mulher, muito comum, hérnia incisional, hérnia femoral e hérnia inguinal. Então, hérnias como um todo também faz parte desse nosso pensamento para a dor pélvica crônica, para esclarecer o diagnóstico. Na avaliação, para a gente chegar a um diagnóstico, a gente sempre deve incluir também o exame abdominal e pélvico, procurando especificamente localizar a sensibilidade dolorosa. E vocês lembram que a gente conversou no início da aula que a capacidade de transmissão do estímulo nocivo, né, de dentro da região dos órgãos viscerais, a dor ela se irradia de uma forma mais difusa. Então é mais difícil, no caso da dor crônica, da gente atribuir o local da dor ser correspondente ao local onde está havendo algum tipo de dano tecidual, tumor ou o que seja. Então é procurar determinar essa hora do exame físico também de uma maneira bastante calma, tranquila, metódica, para poder esse raciocínio fluir. Também é recomendado que a gente faça a solicitação de um hemograma para identificar anemia e infecção. Amostras adequadas também de material que eventualmente possa cursar também com a dor pélvica, né, de secreção vaginal, para rastrear quaisquer que sejam as infecções, lembrando da clamídia e da gonorreia como os grandes vilões da doença inflamatória pélvica, e, né, na suspeita desse diagnóstico também poder instituir o tratamento o mais brevemente possível. O ultrassom transvaginal é o exame talvez assim o mais comumente utilizado, o mais apropriado para a gente poder identificar tumorações, massas anexiais, miomas, mas na verdade ele é de pouco valor para a identificação de outras origens de dor pélvica. E mesmo quando a gente pode suspeitar, né, que a causa da dor pélvica é um mioma que foi eventualmente identificado no ultrassom, pode ser que a dor também não seja dali. Com relação à endometriose, a gente tem assim, aparelhos com resoluções de imagem que são fantásticos, que dão detalhes, ultrassons aí super modernos, mas o ultrassom ele pode dar um indicativo de endometriose, selar mesmo o diagnóstico com ultrassom não é bem por aí. A gente vai ver, inclusive, eu preparei para falar de endometriose para você ter um pouco mais de consciência e na hora de fazer uma prova, ter isso consolidado também, a segurança para responder. No caso de exames, eu também quero trazer para vocês a laparotomia diagnóstica, né, que faz parte do nosso cortejo, inclusive, de exames. Ele tem a facilidade de ser um exame com um baixo risco, digamos assim, de ocorrências durante a intervenção, mas não é isento de risco, não tem zero risco, mas é um risco que é bastante contornável. Então, o rol da laparoscopia diagnóstica para a gente que é ginecologista é muito importante, é um exame acessório bastante importante também. Então, uma laparotomia diagnóstica na dor pélvica, ela pode ser usada, e é melhor usada, como uma investigação de segunda linha quando a gente já está mais ou menos com digamos assim, o raciocínio diagnóstico clínico elaborado e, digamos assim, o diagnóstico laparoscópico ele vem para consolidar uma hipótese diagnóstica muito mais do que a identificação da própria diagnóstico. Isso no caso da dor crônica, ok? Agora, a exceção, a única exceção que eu coloco aqui, né, que o exame que a gente chama de padrão ouro para o diagnóstico de endometriose é a laparoscopia diagnóstica, tá bom? Então, para confirmar que tem diagnóstico de endometriose, o ideal é a gente ter acesso a fazer o exame da laparotomia
diagnóstico. Ele é mais preditivo positivo do que seria um ultrassom transvaginal. O tratamento da dor pélvica crônica, das dores, né, das síndromes que cursam com dor pélvica crônica, então a mulher com essa suspeita de uma endometriose, ela deve fazer um teste terapêutico, isso inclusive antes da gente proceder à solicitação da laparoscopia diagnóstica, fazer um teste terapêutico, um trial, né, antes de poder encaminhá-la. Se ela responder bem ao tratamento hormonal de supressão por um período de mais ou menos 3 a 6 meses, antes de realizar a laparotomia diagnóstica, isso você já tira o sofrimento dela, abrevia, digamos assim, o tratamento, o período dela de tratamento, e pode modular melhor, inclusive, as opções terapêuticas que você vai lançar a mão. Mulheres com a síndrome do cólon irritável, elas vão sempre estar, né, irritadas e desconfortáveis com essa síndrome, e essas, inclusive, são as melhores para a gente poder, uma vez ter um diagnóstico nessa direção, de orientá-las em relação ao que é a melhor conduta terapêutica. Então, teste terapêutico com alguns antiespasmódicos, né? E certamente encorajando elas a mudar essa dieta, a ter atividade física, a relaxar um pouquinho mais, isso com certeza vai ajudar ela a chegar na resolução do problema. Todas as pacientes com dor pélvica crônica, qualquer que seja a origem, devem ser ofertadas, é uma opção também de analgesia medicamentosa, né, e o mais apropriada naquilo que ela tem mais confiança de utilizar, e escalonando, digamos assim, um nível de intensidade analgésica ou anti-inflamatória da substância à medida que ela vai podendo modular o sintoma. Importante sempre lembrar, né, dor pélvica crônica principalmente, que ela é tão multifacetada, o componente da gente ter uma multidisciplinaridade para poder abordar seria o ideal. Então, eventualmente, a gente vai precisar, né, para poder um acompanhamento melhor, paciente com dor pélvica crônica, principalmente, de um aporte psicológico ou de um aporte fisioterapêutico, né? Depende do qual é o diagnóstico, mas é sempre poder contemplar a possibilidade de outros saberes se agregarem para a gente ter um resultado para aquela mulher que seja melhor para ela. Mas voltando agora à endometriose, que a endometriose é um assunto que é bastante frequente também de cair em prova, e no nosso cotidiano, trabalhando também com a saúde da mulher, é uma das síndromes assim, que se apresenta cada vez mais frequente. Pelo menos as mulheres estão tendo mais informações e podendo, inclusive, buscar um atendimento mais precoce. Porque a história mesmo da endometriose, antes da gente ter essa facilidade de recurso para fazer diagnóstico, é que muitas vezes as mulheres também padeciam durante um longo período da vida delas e acabavam descobrindo que a endometriose por uma consequência da endometriose, que seria a infertilidade, quando muitas vezes a gente não tem muito a oferecer, no sentido de antigamente. Hoje a gente oferece qualquer coisa. Enfim, na dor pélvica crônica, frequentemente a endometriose cursa com dor pélvica, e ela é muitas vezes associada também a outros sintomas, como por exemplo a dispareunia profunda, algumas até com dispareunia inicial, mas o fato de haver penetração na vagina, no fundo da vagina, pelos focos de endometrioma que eventualmente estão ali, que são um local de preferência também deles se implantarem, cursa geralmente com a dispareunia profunda. Essas mulheres também frequentemente queixam-se de dor cíclica, né, que a dismenorreia secundária delas a origem é a endometriose, e naqueles casos mais extremados, a infertilidade quando ela já está instalada. A endometriose, ela também, além de causar sintomas difusos pelo peritônio, ela também pode se manifestar como tumorações anexiais, né, que são geralmente aqueles cistos de chocolate, os endometriomas que podem se formar. E o ultrassom pélvico transvaginal, dependendo também, né, da opção que a gente vai solicitar, o transvaginal ele tem uma qualidade de imagem que facilita mais ao diagnóstico de endometriose do que o ultrassom pélvico transabdominal, tá? Mas dependendo, se você não tiver acesso ou a mulher tem algum impeditivo para fazer transvaginal e para fazer o pélvico, o valor preditivo para endometriose acaba sendo mais comprometido por causa desse distanciamento transdutor
até a cavidade onde estão os focos. Normalmente acaba sendo necessário fazer mesmo a laparoscopia diagnóstica, como a gente mencionou. As teorias da endometriose, vocês já devem ter ouvido falar, que são múltiplas, né? Inclusive bastante questionáveis e debatidas. Sempre quando a gente vai a congresso, a gente acaba ouvindo alguém defendendo uma teoria ou outra. Mas a teoria da implantação desses focos de tecido endometrial pela menstruação retrógrada, né? Cada ciclo menstrual, um pouco desse sangramento menstrual que deveria sair pela região do colo do útero e se externar pela vagina, acaba refluindo e passando pelas trompas e caindo na cavidade peritoneal, é uma das teorias que mais prevalece. Existe a teoria também embrionária, de alguma, digamos assim, um resquício celômico, né, de implantação de tecido endometrial fora da região genital. Eu já tive um caso, inclusive, de uma paciente no consultório que ela tinha epistaxe. Toda vez que ela menstruava, ela tinha sangramento no nariz. Então, esse foco endometrial, como é que chegou à região nasal dela? Muito possivelmente por essa teoria embrionária que a gente tem. Explicações também imunológicas que podem acontecer. Agora, que é domínio do fato é a implantação desse tecido também ser iatrogênico. Quando a gente faz uma cirurgia pélvica de qualquer tipo, né? Principalmente uma cesariana, que você abre o útero, expõe o endométrio, ou uma miomectomia, uma cirurgia que você vai expor o endométrio na cavidade peritoneal, esses implantes também podem acontecer. Então, pós-cesárea, a cesariana ela tem uma indicação. Vocês vão me ver no módulo de obstetrícia procurando trazer muito mais a evidência por trás da indicação da cesariana para a gente não cair nesse problema de saúde pública que a gente enfrenta, porque não é só a questão do bebê que está nascendo cesárea, é todo um comprometimento da saúde da mulher que é submetida a uma cirurgia desnecessária com agravos a longo prazo. Um deles, por exemplo, a possibilidade de você, né, o obstetra criar uma endometriose onde antes você não teria. Então é importante deixar essa mensagem de que a endometriose ela tem um aspecto assim, multifatorial, não tem uma origem só. Mas é uma doença que é crônica, é uma doença que responde aos hormônios, então toda a proposta de acompanhamento terapêutico tem a ver com o conhecimento da fisiopatologia, né? da própria endometriose, para a gente ter um sucesso. No quadro clínico da endometriose, a gente sempre vai ter uma suspeita de endometriose, apesar de ser uma doença da idade reprodutiva, as meninas adolescentes, infelizmente, cada vez estão tendo mais diagnósticos feitos também de endometriose, então a gente precisa ter atenção também. Mesmo as jovens, né? A endometriose é mais comum de cursar na mulher acima de 30 anos, mas cada vez mais a gente tem observado casos em meninas mais jovens. Então, se a gente tiver suspeita de endometriose, a gente elenca um rol de sintomas aqui que precisa ter pelo menos um ou mais desses sintomas que estão aqui. Aquele que é o sintoma meio que norteador é a infertilidade. A infertilidade, quando está associada com qualquer uma dessas outras coisas aqui acima nesse slide que a gente vai falar, já meio que conduz a gente para quase confirmação, né, de que é uma endometriose. Mas enfim, dor pélvica crônica, dor relacionada ao período menstrual, né, com o caso da dismenorreia e que tem um agravo de tal monta que pode afetar a qualidade de vida dela, a dispareunia profunda, né, a dor profunda durante a relação sexual, logo após a relação sexual, sintomas gastrointestinais que estão relacionados com o período menstrual, em particular, se ela tiver evacuação dolorosa ou ela evacuar sangue, né, hematoquesia, que também pode ser um foco de endometriose dentro do próprio região do reto, né, da região terminal do tubo gastrointestinal. Se ela apresentar sintomas urinários, então eventualmente ela pode ter relacionada à menstruação, ela menstrua, né, pode até ter hematúria associada, ou dor ao urinar, que pode ser também um implante de um foco de endometriose na bexiga ou na própria uretra, e guardar a informação de que a infertilidade é o sintoma que mais norteia, né, qualquer que seja a hipótese de pensar em endometriose numa paciente, quando você tem pelo menos um desses outros sintomas ali elencados. Outra foto eu trouxe aqui uma foto de uma laparoscopia, que a gente identifica a endometriose, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que funciona, né? O padrão ouro da laparoscopia, porque a gente está visualizando
o foco na endometriose. Então, vocês podem observar, a pinça está afastando a região posterior ao útero para poder identificar aquelas manchinhas pretas, como se fosse assim, pó de café, né, que caiu numa região. Cada uma dessas regiões negras que vocês estão vendo nessa foto é um foco de endometriose. Então, o padrão ouro para o diagnóstico, ela é a laparoscopia, que a gente inspeciona, visualiza direitinho as lesões e, em geral, não precisa de biópsia para poder confirmar. A inspeção, o achado visual, o macroscópio, ele já sela o diagnóstico. Agora, o contrário, né, paciente que você olha, que tem um peritônio bonitinho, que está lisinho, que não tem nenhuma dessas manchas, como se fosse uma borra de café, o diagnóstico de endometriose, em geral, ele é descartado. Tá? Então, é importante a gente poder também situar que a endometriose ela tem uma objetividade, embora ela seja uma síndrome multifatorial, né, de causa e um florido de sintomas, mas o diagnóstico mais certeiro é poder você identificar o foco de endometriose, né, o endométrio que é implantado fora da cavidade uterina, esse que fecha, na verdade, o diagnóstico. Trouxe também para vocês uma informação que pode auxiliar, né, para a prova principalmente, mas com certeza se for fazer ginecologia é importante saber, que é o estadiamento, né, que a gente faz para a endometriose como um todo. Ela tem graus, que eu não diria assim que seria graus de severidade pela intensidade do sintoma, mas grau de severidade pela lesão e o dano que pode causar. Então, o estágio 1, que a gente chama de doença mínima, que são aqueles implantes isolados, que você não tem grandes reações inflamatórias, tem pouca aderência. Então, aqui seria assim um grauzinho mais leve. O estágio 2, que é a doença que a gente chama leve, né, nos implantes superficiais, com menos de 5 centímetros de diâmetro, e 5 milímetros, eu coloquei centímetros, mas é milímetros, sem aderências significativas. E no estágio 3, a doença moderada, você tem múltiplos implantes, tem aderência. A aderência geralmente ela é peritubária e periovariana, que ela é bem evidente. Às vezes até distorce a arquitetura e você no exame da laparoscopia você pode tentar recompor aquela arquitetura. E no estágio 4, que seria o estágio mais avançado, a doença que a gente chama de doença grave, que aí já teria múltiplos implantes superficiais e profundos. Profundos que a gente fala é profundo na pelve, incluindo presença de endometrioma, aquele cisto no ovário, as aderências que mostram um processo já mais crônico e mais reativo, né? Com essas aderências mais densas e mais firmes, mais difíceis de desfazer. Então, esse estadiamento é um estadiamento que pode ser que caia em prova, mas ele certamente vai ter validade para a tua prática clínica, caso venha fazer ginecologia de fato. O tratamento da endometriose, o objetivo principal é a questão de a gente poder produzir um estado de ablação de estrogênio, porque é o estrogênio que faz o endométrio se proliferar, lembra do ciclo menstrual? Então, para poder tratar a endometriose, a gente faz substâncias hormonais, né, que regulam os hormônios para poder criar um estado de uma pseudogravidez, uma pseudomenopausa ou uma condição de anovulação crônica. Essa supressão ovariana, ela pode ser um tratamento bastante eficaz para a dor, né? Essa dor cíclica principalmente, com os sintomas da menstruação agravando, isso daí melhora. Então, o efeito de você fazer um anticoncepcional oral combinado, por exemplo, em continuidade, vai ter uma atenuação muito grande dos sintomas. Então, já a resposta terapêutica já vem a partir dessa interferência, digamos assim, na fisiologia do próprio organismo. Então, o efeito que pode ser alcançado também dos contraceptivos orais também pode ser alcançado com o análogo do GNRH, que já entra no rol das substâncias medicamentosas mais caras, mas que é também um recurso para ser utilizado. O uso de progesterona somente, também como uma forma de monoterapia, também pode ser feito. Uma outra substância também que ficou famosa no tratamento da endometriose, que é o danazol. Todas essas opções têm efeitos igualmente eficazes, o que muda é o preço, tá? E dependendo também do perfil, né, e da capacidade da tolerância daquela pessoa para os efeitos adversos. O danazol, por exemplo, é um que traz bastante desconforto também gástrico e sintomas reativos, digamos assim. Mais modernamente também, os dispositivos intrauterinos liberador de levonorgestrel, que é a Mirena, o famoso Mirena da Baia,
também pode ser considerado, e mesmo em adolescentes. Então, no caso do adolescente, você acaba acertando duas coisas com uma proposta só. É o fato de você ter a atenuação da dor e esse estado, digamos assim, de anovulação crônica imposto pelo dispositivo intrauterino com levonorgestrel, e a anticoncepção que vem também no pacote. Então, é uma forma de resolver dois problemas com um tratamento só. Agora, eu também gosto de classificar, porque a endometriose também depende da pessoa que está com a endometriose, qual a fase da vida que ela está. Se, no caso, a fertilidade é uma prioridade para essa mulher, aí a laparoscopia ela entra como uma forma também de terapêutica, que pode ser, digamos assim, atenuar bastante o caso e dar oportunidade, então, para a gente trabalhar a questão da fertilidade dela. Então, na laparoscopia, a excisão, ou a ablasão, ou a lise das aderências, né, a adesiólise, para poder, então, que essas mulheres com endometriose tenham uma resposta mais gradual, para poder dar essa oportunidade da fertilidade, dela poder concluir a prole dela, né? E lembrar também que se não for um estágio 4, 3, aquele estágio mais gravoso da expansão da endometriose também. Oferecer, no caso das mulheres que tenham endometriomas que ainda não resolveram a sua prole, oferecer um tratamento mais conservador, mesmo quando a gente tem um endometrioma. Então, fazer, no caso, uma exérese do cisto, mas preservar, na medida do possível, o máximo de ovário que ainda sobrar, tá? Então, são situações assim que a gente tem que modular para poder ganhar um tempo, para essa mulher poder ter os filhos que ela precisa ter. Nas mulheres que querem engravidar, alguns tratamentos hormonais, né, que vão prevenir a gravidez não devem ser contemplados. O ideal é que se ela quer engravidar, a gente tentar resolver aquilo que está dificultando a fertilidade dela, e é quase como se a gravidez e a amamentação que ela está querendo ter já fazem parte também do tratamento, tá? Então, poder ter essa oportunidade do diálogo também, para a gente poder situá-la nas suas opções, é bem importante a gente saber se a prioridade é a fertilidade mantida ou não é.